בסוף פלג ג' תנידה משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע וצריך להבין להדנן אבות פלג ב' ואל תהי רשע בפני עצמך. Estamos no capítulo 11. No capítulo 10, nós vimos o que é um tzadik. Falamos que tem dois níveis de tzadik. O tzadik vetovlo, o tzadik que tem o bem para ele, é um tzadik completo. E o tzadik veralo é o tzadik que tem um pouquinho de mal. E também comentamos que o tzadik veralo, ele nunca vai fazer uma verá. Ele nunca vai pecar. No momento que ele peca, ele não é um tzadik. Hoje, no capítulo 11, vamos ver exatamente o contrário. Agora a gente estava no tzadik, vamos para o rachá, para o pecador, para o perverso. E geralmente quando lemos esse capítulo choca um pouquinho, porque a gente vai ver como não somos o que pensávamos que éramos. A situação muda um pouquinho, mas claro, é importante a gente saber como servir Deus direito, o que somos e como podemos melhorar. Uma vez, um Hassid de outra linha foi no Rebbe, passou no Rebbe, e o Rebbe perguntou para esse Hassid, pediu para que ele contasse alguma coisa de Torá do Rebbe daquele Hassid, da outra linha. O Hassid falou que uma vez o mestre dele falou que consta que até mesmo o maior pecador do povo, ele é repleto de mitzvot, de boas ações, como uma romã, assim como uma romã é repleta de sementes. E aí ele falou que o meu mestre perguntou como é possível que um pecador tem tantas mitzvot. O Rebbe escutou, falou, eu tenho a mesma pergunta, só que um pouquinho diferente. Como é possível que uma pessoa que é repleta de mitzvot, como uma romã, pode ser chamada de pecador? A resposta está nesse capítulo. Claro que o Rebbe falou no sentido de Avat Israel, de amor, porque comentamos lá atrás do Tânia que a palavra tzadik, a palavra rachá, justo e pecador, nós tomamos emprestados para muitas coisas. Então a gente vira para uma pessoa e fala, você é um tzadik, você fez uma boa ação, você é um tzadik. O que quer dizer isso? Que de repente a pessoa é realmente como Avram, Yitzhak e Yaakov? E por outro lado, quando uma pessoa fala uma lashon hará, fala mal de alguém, a gente vira e fala, você é o maior pecador que existe. Calma, tem piores. Então hoje a gente vai entender o que é esse pecador do Tânia. E através disso saber como cada um de nós pode melhorar. Vamos para o capítulo 11 então. Essa expressão nós já encontramos antes no Tânia. Ele diz que assim como no capítulo anterior falamos do tzadik, que ele tem dois tipos de tzadik, da mesma forma temos o rachá. Temos o rachá vetovlo, o rachá que é bom para ele, e temos o rachá veralo, e temos o rachá que é mal para ele. Lembrando que a explicação literal, quer dizer, tem o pecador que vive muito bem, obrigado, e tem o pecador que sofre. Mas aqui, se nós interpretamos que o tzadik veralo, tzadik que tem o mal, quer dizer que ele tem algo de mal dentro dele, então o rachá vetovlo, o pecador que tem o bem, quer dizer que ele tem um pouco de bem dentro dele. Tá claro? Alguma pergunta? Então vamos. Não, no meio também. Mas não no meio da frase. Vamos lá. Então, ele diz o seguinte, que o rachá vetovlo, o rachá, o pecador, que tem o bem para ele, ele está em contraposição do tzadik veralo, do tzadik que tem o mal dentro dele. Ou seja, que o bem, o que era o tzadik veralo? Só para lembrar bem. Tzadik veralo, tzadik, o justo, que tem o mal, quer dizer que ele tem um pouquinho de mal, que não se expressa, mas que no serviço divino representa que ele não ama Deus 100%, ele não odeia todo o mal. Essa é a expressão que nós utilizamos. O rachá vetovlo, o pecador que tem um pouco de bem, é que o bem que tem na alma divina dele, porque todos temos essa alma divina, que se encontra onde? Onde está a alma divina? Quem lembra? No cérebro e no átrio direito do coração. Muito bem. Então, o bem que se encontra lá, ele está anulado para o mal da alma animal. A alma animal que só deseja coisas, e geralmente coisas ruins, esse bem está anulado para ela. Ele não tem expressão.
Tem uma pequena diferença entre o tzadik veralo e o rasha vetovlo. Tá todo mundo tranquilo com as expressões ou é melhor traduzir? Tem uma pequena diferença entre o justo, que tem um pouquinho de mal, com o perverso, que tem um pouquinho de bem. Qual que é? O justo, que ele tem um pouquinho de mal, ele nunca pode pecar. Não por poder. Ele não tem nem a capacidade de pecar. Porque se ele pecar, automaticamente ele deixa de ser um tzadik. Certo? O pecador que tem um pouco de bem, o fato dele fazer boas ações não tira ele do status de pecador. O tzadik, se ele pecar, perde o status. O pecador, se fizer o bem, não perde o status de pecador. Então, o pecador, mesmo ele fazendo algo positivo, ele não deixa de ser um pecador. Então aí a gente tem que entender o que é pecador. Em português, eu acho que é uma palavra mais forte do que em hebraico. Porque pecador, imediatamente você conecta com pecado. E a gente vai ver que não necessariamente. Perverso, se a gente for usar a palavra perverso, é pior ainda. Quer dizer, a gente associa a uma coisa muito, muito ruim. Rachá não é bom. É pecador. Mas não é somente no momento que ele faz algo errado. Vamos ver o que o Tânia diz. Então ele diz que o pecador que tem o bem dentro dele também se divide em infinitos níveis. Assim como o justo. O justo, a gente falou que ele tem um pouco de mal, então isso pode ter um reflexo em algum dos 4 elementos da alma, em intensidades diferentes. Da mesma forma, o pecador, que ele tem um pouquinho de bem, ele também tem essas divisões, esses níveis. Tanto em quantidade, quanto em qualidade. Quanto que o bem se anula perante o mal nele. O que quer dizer isso? O que quer dizer a quantidade? Então, pode ser que um pecador, um rachá, ele tenha tendência em vários tipos de pecados. E tem gente que tem apenas uma vontade. Certo? Tem gente que presta atenção em tipos de comidas e tentações na comida e tentações em relacionamentos. Tem outras pessoas que a fragilidade dele é em um assunto, até no nível intelectual. Ele gosta de pensar e estudar coisas erradas. Então tem isso. Tem a quantidade de coisas que ele se envolve e em quantidade tem outra coisa. Tem gente que a vontade de pecar é constante. E tem gente que a vontade de pecar não é tão longa assim. Às vezes ele peca e se acalma. Às vezes demora para ele pecar. E também, na questão de qualidade do pecado, é com que força que essa vontade aparece nele. Com que intensidade ele peca. Tem aquele que peca e nem dá bola para o pecado. Então, comi uma coisa que eu não devia, não estou nem aí. E tem aquele que se envolve no pecado. Em todos os tipos de pecados. E, no entanto, se ele tem esse tipo de vontade, então ele já é, não só vontade, mas se ele faz esse pecado, ele já é considerado um pecador. E tem aquele que ele traz que é muito suave. É uma coisa muito, muito pequena, essa tentação. Qualquer que seja. E não é constante. O que quer dizer não é constante? Tem aquele que está pensando o tempo todo, mas tem aquele que... Existem 2 tipos de constância. Tem o tempo inteiro e tem uma vez por mês. Uma vez por mês e uma vez por ano é uma diferença absurda, certo? Mas dos 2 isso é considerado constante. Só uma vez por mês eu quero pecar. E daí? Tem uma certa constância. E tem aquele que é bem espaçado a vontade... é bem espaçado. Isso que o mal se fortalece no bem. Então ele tem muito bem dentro dele, mas o mal ele domina. Se o mal ele domina uma única vez, quer dizer que o mal tem o poder de dominar. O mal ter esse poder já caracteriza a pessoa como um rachá, como um pecador. Mas agora eu não estou pecando. Sim, mas você não pecaria? Sim. Então pronto. Então o mal tem um poder muito grande e aí ele domina a cidade. Só que nessa pessoa ele é comparado na Hassidut com um cordeiro. Quer dizer, ele é tranquilo. Então, não é que o mal não está dominando. Eu não estou pecando porque a minha natureza não querer tanto esse pecado. Mas ainda assim é o mal que está me controlando. E tem vezes que não é a pessoa inteira. Tem pecados que envolvem a pessoa inteira. Certo? Uma relação, por exemplo, envolve mente, envolve os órgãos, todos os órgãos. E tem pecados que envolvem apenas uma parcela do corpo.
Às vezes é uma coisa muito pouquinha dele. E ao mesmo tempo, quando ele peca, aquilo está envolvido. Então, uma pessoa que ela é briguenta, tá? E ela dá um tabefe na cara de outra pessoa. O pé não está envolvido, foi um tapa. Naquele momento que a mão está dando um tapa, a mão, ela é uma carruagem para o mal. Ela está cometendo mal. Ah, não sou eu inteiro, verdade, mas você está sendo controlado pelo mal. Então, obviamente, é uma das chaves. Mas tem níveis. É a pessoa que quer brigar todo dia, é a pessoa que só briga depois de um acontecimento específico. Mas ainda assim, ele se deixou levar. E aí o Rebbe, ele vai trazer as 3 vestimentas. Lembram quais eram as 3 vestimentas da alma? Muito bem. Pensamento, fala e ação. Então tem a pessoa que ela só peca na ação. Ou seja, tem vezes que a pessoa peca sem ela estar no pecado. O que quer dizer isso? Por exemplo, uma pessoa que pega um papel branco e, sem prestar atenção, ele está rasgando o papel. Como se chama isso? Desperdício. É uma haverá, é proibido. Baltash, é uma proibição. Ele está pecando. Ah, mas eu não estou envolvido nisso, eu não estou pensando ou falando sobre isso. Mas no mundo da ação, a tua alma animal está utilizando a vestimenta da ação para fazer um pecado. Ou, por exemplo, mexer numa coisa que não pode mexer em Shabbat, chamado de muktzah. Não pode mexer naquilo. É proibido. Ah, mas eu não estou nem pensando, estou ligando o rádio aqui, não estou pensando nisso. É um pecado. Então, não é que a pessoa está envolvida, ela inteira está pecando. Não, é a ação. Então, é um pecador. Outro nível que ele traz. E também, o Tânia menciona, às vezes é até um pecado muito leve. Eu não estou dando, Deus nos livre, um tiro em alguém. É algo gravíssimo. Às vezes, que nem eu falei, só ele está esfarelando um pão bom com a mão, ele não está nem pensando. Falamos uma vez de um tzadik que fazia isso. Ele nem pensou nisso, mas já é considerado um pecado. Por que aquele tzadik, eu falei que é um tzadik que pecou? Talvez porque no caso dele não era nem um pecado. Ele estava comendo de um jeito que não é tão respeitoso. Porque o tempo também deve. Calma, isso é na fala. Então a gente já falamos sobre a vestimenta da ação. Agora ele vai para a vestimenta do dibur, da fala. Que como a pessoa peca, ele não está fazendo nada, não está nem pensando, mas ele pecou. Por exemplo, avak lashonará beleitzanut. O que é avak lashonará? Lashonará é maledicência. É um pecado terrível, que mata 3 pessoas cada vez que a pessoa comete ele, mata quem fala, quem escuta e sobre quem é falado. E é algo extremamente negativo. E tem avak. Avak quer dizer poeira, pó. Tem o pó da lashonará. O que é o pó da lashonará? Então, o Gamliel aqui, ele vira para mim, fala muito bem de uma pessoa que eu não gosto. Ele fala, é um cara fenomenal. Eu falo, fé. Eu nem pensei, tá? Saiu automático. Esse fé que eu falei demonstra que eu não gosto daquela pessoa. Está escrito que até levantar a sobrancelha, assim. Aí já é ação. Estamos falando sobre a fala, mas só para complementar sobre o lashonará, se a pessoa falou bem de uma pessoa, só levantei a sobrancelha, indicando que eu discordo, já é lashonará. Pensar lashonará, a gente abordou uma vez, não é um pecado, mas faz muito mal para a pessoa. Porque você acostuma a só pensar mal do outro, não vale a pena. Como é que as pessoas conseguem controlar isso? É complicado. É o caminho do controle. Ir controlando. É difícil. O comportamento humano. Mas é que tá, o comportamento humano é controlável, sim. O pensamento... Assim, não é fácil. Sim, mas o Tânia, de novo, ele vem mostrar como é a pessoa. É uma máquina. Você pode aprimorar ela ou não. Certo? Mas o que o senhor falou antes, também tem controvérsia, sabe? O quê? Você não entende, porque nós estávamos olhando. Do quê? Digamos, você está na guerra, você está matando. Calma. Eu estava esperando essa pergunta antes. Bater para autodefesa. Eu estou falando bater, claro que é quando a pessoa vem e me xinga, por exemplo, e eu dou um murro na cara dele para descontar minha raiva. É esse bater que eu estou falando. Não é o que a gente está falando do bater é quando a pessoa bate, que tem gente que é violenta. Você está na guerra, não vou atirar, não tem aquela do...
do judeu que foi alistado no exército russo. E aí ele foi treinar tiro e realmente ele era muito bom, acertava os alvos. Aí foi pra guerra. Não sei se era contra a Ucrânia, contra quem que era, mas eles foram lá e era na época dos mosquetões, então não era a Ucrânia. Que eles tinham que armar cada bala, e aí o comandante falava fogo para todo mundo atirar junto. E de repente o comandante falou fogo, todo mundo atirou e o judeu atirou para cima. Depois ele viu um pássaro, de novo carregam, fogo, de novo para cima. O comandante não aguentou, isso aqui é um desacato, tem que atirar para lá. Então prenderam ele. E aí no tribunal falaram, não, explica o que está acontecendo, Rabi. Falou, como assim? Não, você tinha que atirar no inimigo. Você tá maluco? Tinha gente lá. Entendeu? Uma pessoa mais pura. Mas na guerra, claro que a pessoa tem que atirar, tem que acertar no dibur, na fala, ou na leitzanut, que é contar piadinhas e coisas vãs, que até mesmo certas expressões a pessoa está pecando. É um nível muito fino. Claro que o pode lashonará, o avak lashonará, é muito mais leve do que realmente falar mal de alguém. Uma outra que se escuta muito é, você viu tal pessoa? Nem te conto. Esse nem te conto fala tanto, né? Hã? Isso é avak lashonará. Eu não falei nada, mas indiquei muito. E agora a gente vai para o nível mais forte que tem, que é do pensamento. Que tem pecados que a pessoa faz apenas com o pensamento. Quer dizer, ele não agiu, não com a mão, não falou nada, mas ainda assim, ele pensou coisas erradas, e o Tânia afirma que o pensamento de haverá é pior do que o próprio pecado. A pessoa pensar no pecado é pior do que fazer. Por quê? Ah, como assim? Então eu já pensei, lashonará é pior do que falar? O problema é que o pensamento é a vestimenta mais intrínseca da pessoa, da alma. É muito mais próximo da alma. É uma vestimenta da alma a qual a alma não tem como se despir dela. Eu consigo parar de fazer qualquer coisa, eu consigo parar de falar qualquer coisa, eu não consigo parar de pensar. Então o que quer dizer pensar, pecar com pensamento? É quando aparece um pensamento pecaminoso, eu tinha que fazer essa hadat. A gente explicou já, essa hadat é, da forma básica, pensar em outra coisa, desviar o pensamento para uma coisa positiva. Fala, Rafael. Exato. Exato. Então eu não tenho controle para parar de pensar, mas eu tenho controle no que eu vou pensar. E também, se eu nunca mais agir, e nunca mais falar nada, a alma fica de boas. Vai trabalhar com o mundo, mas tá bem. Agora, parar de pensar, não dá. Isso só quando Deus nos livre, a alma vai embora. Porque é muito próximo da alma. Então, por que o Tânia fala que o pensar no pecado é pior do que muitas vezes fazer o pecado? É porque isso machuca muito mais a alma. É uma vestimenta que está apegada na alma. Então ela mancha mais a alma. Se você pensar bem, quando você observa os gestos de uma pessoa, tem estudo, né? Você sabe o que a pessoa está pensando, linguagem corporal, neurolinguística. Você, às vezes, pelo gesto de uma pessoa, você percebe que ela é uma psicopata. Ela não bateu em ninguém, não matou ninguém, não falou nada. Mas os gestos que refletem muito mais o pensamento, e é por isso que pela linguagem corporal você consegue descobrir o que a pessoa pensa, mesmo que ela esteja falando uma coisa diferente, mas a linguagem diz muito. Isso vem direto do pensamento. É uma ação que a pessoa não faz meditando. Eu não pensei em fazer assim com o dedo, mas o pensamento puxou isso. Então você descobre que uma pessoa, Deus nos livre, uma psicopata. Você percebeu, pelo pensamento, a natureza daquela pessoa. E Baruch Hashem não precisa matar, você consegue tratar a pessoa. Porque o pensamento é extremamente conectado à essência da pessoa, à alma. E por isso que o pensamento de um pecado pode ser pior do que o próprio pecado. E mesmo que ele não está pensando em fazer aquele pecado, ele só pensou no pecado. Por exemplo, em relação de homem e mulher. Certo? Uma relação sexual. Então, geralmente os homens são mais, uma tendência maior de pensar nessas coisas. Então o homem vê uma moça bonita, e ele já imagina coisas.
tá? Ele sabe que ele não vai nunca ficar com aquela moça. Mas ele, na imaginação dele, as coisas já aconteceram. Já tem 3 filhos e já tem que pagar pensão para ela, porque não casou. O que acontece? Esse pensamento é um pecado. Como consta na Torá que a pessoa deve se cuidar muito. Do quê? De pensamentos que tragam coisas negativas. O que acontece às vezes com o homem quando ele pensa muito nesses assuntos? À noite pode acontecer uma reação natural do corpo a esses pensamentos, que é proibido, que traz impureza. Então ele fala, eu só pensei no pecado. Não, imagina eu fazer uma coisa dessas. Sim, se ele pensou nisso durante o dia, isso pode trazer algo muito negativo. Então o pensamento sim influencia. Que nem se escuta por aí, olhar não tira pedaço. Olhar não tira pedaço, pensar tira pedaço. Entendeu? Então essa questão de um pensamento. Está escrito que a pessoa não pode pensar de dia uma coisa que vai afetar ela à noite. As mulheres não têm esse tipo de problema em relação à impureza. O homem sim. Então eu poderia falar, mas pensar não afeta o mundo. Pensar, não. Sim, tem problema. Então tem que cuidar. Ou outro exemplo de pecado através do pensamento. Outro exemplo de pecado através do pensamento é quando é o momento propício para ele estudar a Torá e ele deixa o coração dele em vão, quer dizer, ele fica pensando em nada muito específico. Então o que acontece é que a Torá obriga a pessoa a se cuidar? Não, já estamos no próximo, que é o momento dele estudar a Torá e ele deixa o pensamento vagar. Qualquer coisa, ele vai de um assunto para o outro. Então, por que ele está pecando com o pensamento? Porque é aquela hora de estudar a Torá. Como ele traz do Pirkei Avot, aquele que fica desperto à noite e aquele que deixa o seu coração vagar são pecadores. Por que ele traz os dois de ficar desperto à noite? É porque tem uma versão da Mishnah que diz que é conectado, que a noite é feita para o estudo da Torá. Tanto que no inverno, que a noite é maior, se diz a partir do dia 15 de Av, que é o momento da gente começar a estudar mais Torá, e todo aquele que estuda a Torá à noite aumenta os seus dias de vida, ele vai viver por mais tempo. E inclusive, também escutei que por que um bebê chora à noite? Não é só porque ele quer mamar. Ele chora para comer e chora para acordar o pai, para o pai estudar a Torá também. Tchau. Então, só para continuar. Então, nesse segundo nível, vocês são piores que meus alunos da escola. Mas sabe por quê? Porque meus alunos eu posso tirar recreio. Aqui não dá. Pequenos alunos, pequenos problemas. Grandes alunos, grandes problemas. Não, vamos lá. Vamos lá. Então, o segundo assunto é como que a pessoa peca com o pensamento é quando ele deveria estar estudando a Torá e ele está pensando sobre outras coisas. E não coisas pecaminosas. A gente já saiu do assunto, né, de pensamentos proibidos. Ele está pensando em cortar o mato, em coisas que não levam a nada e que distraem ele do estudo da Torá, também é considerado um pecado. Em tudo isso ele é chamado de Rashá, enquanto que a alma animal está governando. Se ele deveria estar estudando Torá e ele não está, isso quer dizer que quem está atrapalhando? A alma animal. Ou seja, a alma animal está governando o corpo. Está... que pensar de cortar o mato? Que momento você fala para ele pensar em cortar o mato? Estamos falando do momento que ele separou para estudar a Torá e ele começa a pensar em outras coisas. Aí sim, que ele não deveria estar pensando. Consta também que uma pessoa que ela interrompe o estudo dele para falar quão bela é essa árvore, ele é mitchayev benafsho, ele mereceria a pena capital. No sentido, claro, né, o tribunal não vai matar ele por isso, mas no sentido que ele estava envolvido em algo positivo, em algo de Torá, santidade, ele interrompeu para falar de uma banalidade. E depois o bem se fortalece sobre ele. E ele... Chama iníquo. Ele, quando ele para para olhar uma árvore do que ele está estudando e ele desvia a atenção. Não. É pecador, é a tradução de Irachá. Iníquo é a tradução de Irachá. É uma palavra que ninguém usa. Mas isso é pecado? É considerado um pecado. Vamos lá. Se a gente falou que o tzadik,
ele é completamente para Deus, então se a pessoa, eu estou falando agora do pecador, é uma pessoa que não consegue ser completamente para Deus. Estamos no começo do capítulo. Depois tem ainda muita coisa para a gente observar. Esse pecador, desse nível, ele se arrepende do que ele fez. Ele pensou numa coisa que não deveria, ou fez, ou falou. Depois ele fala, puxa vida, não deveria ter pensado. E ele pede perdão para Deus. E Hashem sim vai perdoar ele, porque ele fez a tchuvá correta, de acordo com o que os sábios falam, dos 3 tipos de capará, que o Rabi Ishmael, ele explicou quais são os 3 tipos. Então a pessoa tem pecados que ele faz, que só fazer tchuvá já conserta. Ele se arrepende, ele já conserta, que é, por exemplo, sobre quando ele não fez algo que a Torá manda fazer. Então ele deveria pôr tefilim e não fez, só fazer tchuvá já consertou aquilo. Isso é, na verdade, é muito mais complexo, tá? Isso a gente vai ver mais para frente no Tânia. Ele vai explicar como funciona nos mundos superiores, que realmente a pessoa deixou de fazer uma coisa e fez tchuvá. O que a tchuvá, o arrependimento, recuperou. Mas para isso, ele é um rachá, ele pecou, deixou de fazer uma mitzvah, e ele fez tchuvá, recuperou. Tem um outro tipo de tchuvá que depende do Yom Kippur. Então ele pecou, se arrependeu, tem que esperar o Yom Kippur, que é quando ele fez algo que não deveria fazer. Então a Torá proíbe ele fazer alguma coisa. E ele foi lá e fez, então ele tem que se arrepender e esperar o Yom Kippur para completar a tchuvá. E tem um terceiro tipo, que só completa quando ele sofrer por conta daquilo. Então tem pecados que Deus cortaria a alma da pessoa, desconecta, ou ele teria pena de morte no tribunal. Como que ele recupera aquilo? Com tchuvá, com o Yom Kippur e com os sofrimentos que Deus manda. Por isso está escrito que a pessoa deve aceitar todo o sofrimento com amor, porque esse sofrimento veio para limpar ele. Lembrando também, eu não quero sofrer. Sim, mas o sofrimento, o purgatório, por conta de um pecado que não foi limpo aqui, é muito pior do que qualquer sofrimento que ele possa sofrer aqui. Então, por isso que deve aceitar com amor, porque limpa ele. Fala, Moisés. Quando ele faz a chuvá, ele diz que ele se recupera daquele mal que fez. Como é que ele sabe que se recuperou? Ele não É uma sabe. coisa espiritual, né? Ele sabe e não sabe. Então, porque Uma das formas de saber que ele recuperou é quando aparece aquele teste de novo e ele não cai. Então, por exemplo, ele pecou falando mal de alguém. Depois ele falou, puxa, spasnes, não deveria ter feito isso. Me perdoa, Deus. Na verdade, falar mal de alguém tem que pedir perdão para a pessoa, mas tudo bem, não vamos entrar nessa questão. E depois aparece a oportunidade dele falar de novo e ele vai se refrear. Aí você sabe que ele fez realmente tchuvá. Não é só isso, mas é um assunto que a gente vai abordar de forma mais profunda. Por quê? na verdade, fez que Hum. ele não deveria fazer, depois ele se arrependeu e ficou tranquilo. Se ele foi sincero, se ele se arrependeu de forma sincera para Deus, Deus aceita. Ele caiu de novo, então a decisão de nunca mais pecar não foi tão bem feita, mas a tchuvá sim. O arrependimento. A gente já falou que às vezes o arrependimento tem que tirar o prazer que ele teve quando pecou. Mas tudo bem. Então, quando a pessoa ela pecou de uma forma muito leve, então a gente sabe que ele é um rachá vetovlo, que ele se arrepende depois. De novo, na questão de recompensa e castigo de Deus, não cai isso aqui. No Rosh Hashanah, Deus não manda bênção só para quem é tzadik do Tânia. Porque lembrando, o Tânia nem entra muito no que é um tzadik. É um capítulo só. Nessa questão de premiação, vai cair nas ações da pessoa. O que ele realmente fez, mais pecado ou mais mitzvah. Então a gente vê aqui que às vezes pode ter um rachá, um pecador, extremamente elevado. Ele pode ser uma pessoa muito elevada. Se ele, uma vez a cada 5 anos, faz algo errado, ele é chamado de perverso. Por quê? Porque a gente não está falando da ação. Você pecou, você é um pecador. Não é isso. Rachá no sentido de que o lado animal dele tem a possibilidade de dominar o lado positivo. Que a alma animal consegue controlar a alma divina e o corpo. Se ele tem essa possibilidade, ele é um rachá.
O tzadik, ele não tem como. Nunca vai acontecer isso. Nunca, nunca, nunca. Ele não tem como pecar. O Rasha, se ele peca de vez em quando, já é possível. Por isso se diz, quando o Rabbi Hillel Miparit, ele não era seguidor do Alter Rebbe, e ele uma vez estudou Tânia, e ele falou, antes eu achava que eu era um tzadik, agora Levai Beinoni, quem dera eu fosse intermediário. Pelo estudo ele falou, eu sou um pecador. Então aqui o Alter Rebbe, ele não quer ofender ninguém. Mas para você saber como ser um Beinoni, um intermediário, temos que dar nomes aos bois. Temos que saber exatamente o que acontece. Ninguém pode se achar perfeito. Por quê? Uma vez que ele se acha perfeito, ele nunca vai melhorar. Então ele tem que saber onde ele pode melhorar. O Shlomo Chaim Kesselman, uma vez ele deu um exemplo aqui para esse Rasha que a gente está estudando. Imaginem vocês um relógio suíço, perfeito, que uma vez por ano, ele atrasa 1, 2, 3 minutos e ele, sozinho, ele se conserta. Você compraria esse relógio? Eu, talvez sim. Eu nem uso. Talvez eu compraria. Mas eu posso falar que esse é um relógio fidedigno? Confiável 100%? Não. Porque pode ser que um dia você vai perder o avião por causa desses 3 minutos. Então, esse é o Rasha que a gente está falando. É uma pessoa que faz só mitzvot. Mas se ele tem a possibilidade de pecar, Ele vai pecar. então Deus não pode virar e falar, não, esse é 100% confiável. Não é. Não é. Então saber disso já traz não um sentimento de desistência. Ah, então eu já era. Não. Se eu tenho a possibilidade de pecar, o que eu posso fazer para mudar isso? Se Deus quiser, na aula que vem, a gente vai ver 2 outros níveis de Rasha. Estão mais para baixo. Esse é o mais elevado, e aí ele vai trazer 2 inferiores. E aí cada um depois pensa onde ele se encaixa. De novo, saber a verdade é uma ferramenta para você saber onde aprimorar.